Ô, Jorilson, você pode falar de algum caso emblemático, né, que você tenha vivido, que talvez seja público, que a gente possa, dentro dessa nossa reflexão aqui, né, quando o Renato falou assim, pode, eu acho que, assim, quebrar, não sei se eles quebram, mas assim, que os golpes e o crime está se sofisticando, está se ampliando, cada vez mais isso a gente está assistindo. Agora, com a IA, ele deve se sofisticar ainda mais, né? Então, como você falou, a gente não pode imaginar que não existam técnicas, né, para poder, que é o trabalho da perícia. A gente confia muito, mas também a gente sempre tem uma preocupação de estar sendo espionado, de estar sendo, enfim, alguém invadir. Popularizou muito, né, esses crimes de toda a natureza. A gente está falando aqui o Renato falou comparou, né, um acidente, uma morte com um crime de software, acho que sempre tem vestígio. Se modifica o ambiente, né, a preservação da prova, vestígio vai ficar, né? Então, entendi que o Jurilson disse é que tem métodos para identificar isso também. Mas tem algum caso que você possa trazer para nós aqui como a contar para nós mesmo? Então, eu tenho vários casos, né? E, claro, os casos que são mais recentes, a gente evita, né? Porque a ideia aqui é muito mais ser didático e pedagógico. Mas eu vejo que, ultimamente, o crime organizado tem mais interesse naquilo que é mais lucrativo. E uma das áreas que eu tenho avançado muito na minha área de estudo, né, onde eu tenho pesquisado mais, são nos crimes de fraude que envolvem licitação de tecnologia da informação. Então veja que é uma área muito específica, né? Porém, em razão mesmo dos órgãos de controle terem entendido que essa é uma matéria que precisaria de um foco por parte do Estado, ao longo dos anos nós vimos tratando disso. Primeiramente, com um aspecto mesmo de análise administrativa, e nesse tempo, juntamente com outros órgãos, na época, além do próprio TCU e da CGU, nós fizemos parte de um grupo de trabalho que tinha o Banco Central, tinha o TCU, a Câmara, o Senado, o STF, o STJ, Banco Central, enfim, vários órgãos que se mobilizaram para identificar essas fraudes por causa do valor. E eu reparo que casos como esse, que dão melhores resultados, é onde os criminosos têm se utilizado para também estudar maneiras de obterem resultados. E um caso desse foi interessante porque a quadrilha, o que eles faziam, eles não conseguem entrar nos sistemas de pregão, por exemplo, de compras do governo com essa facilidade toda. Não é algo fácil. A gente sabe que nenhum sistema ele é seguro de plano, né? Tem camada de segurança. Mas interessante foi que eles conseguiram montar uma ambiência, e aí é um caso que eu apoiei, né? Eu fico muito tranquilo para falar disso, porque não foi um caso em que eu precisei apoiar uma outra organização, uma outra polícia, e o sujeito, então, eles começaram a simular um ambiente de uma pessoa jurídica e começaram a dar lances a partir dali e tendo um conjunto de informações privilegiadas. E nós descobrimos isso a partir da análise do tráfego de dados. Então, um tráfego de dados tem, além do payload, que a gente costuma chamar, que são aqueles dados que têm maiores interesses do ponto de vista de conteúdo, mas também há os metadados. E esses são muito mais fáceis para examinar, e a partir desses dados nós conseguimos identificar quem era, né, e quem eram os envolvidos. E nesse caso, tinha lá um envolvimento interno da organização, o que ficou muito claro, né, durante o segmento da investigação. Porque o nosso papel é esse, é extrair informações que façam com que um crime de alta tecnologia, um crime cibernético, que envolva o ciberespaço, venha para esse ambiente onde qualquer policial possa investigar. Então, segue a investigação do método tradicional. É necessário ouvir pessoas, é necessário identificar elementos probatórios que vão além daquelas primeiras provas, e isso a polícia sabe fazer muito bem, de longa data, né? Então, esse foi um caso emblemático. E posso te falar de um outro ainda, que uma análise muito rápida, foi possível identificar 2 milhões de fraude, justamente em compras no serviço público, né? E, claro, tem algum grau de complexidade aqui que eu também não quero ficar aí ensinando ninguém a como fazer, né? Mas
O que acontece é o seguinte, eu tenho usado a inteligência artificial para me ajudar. Porque vocês sabem, esses casos eles são muito grandes. Tá? Facilmente supera 3.000 páginas. Como é que você analisa? E eu sou daqueles que, até pela formação jurídica da família, né, eu leio o processo todo. Então eu leio as 3.000 páginas. E aí, nos últimos tempos, eu identifiquei uma técnica para ir mais rapidamente naqueles primeiros elementos que são necessários, e na medida que eles vão aparecendo, eu já vou separando como evidência, como achado pericial. E então, com um cruzamento dessas informações, a gente vai apontando se há sobrepreço, se há um superfaturamento. Então, também é a inteligência artificial nos ajudando a combater os crimes. E esse crime, ele é um crime que envolve tecnologia e fartamente, né?